Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Wagner Alves e vim aqui conversar com você que está insatisfeito, né, com suas orelhas e estão pensando em fazer seu procedimento estético, principalmente sobre a automodelação convencional. E eu vou passar aqui para vocês umas informações que o profissional da beleza ele não passa. Hoje em dia a gente abre o Facebook, o Instagram e o que mais tem, né, é falando sobre a correção das orelhas. Para quem tem, né, as suas orelhas de abano, está insatisfeito, sofrem bullying, enfim. Então, assim, eu passei pelo procedimento estético, né, eu fiz a automodelação em janeiro, não recordo bem, entre dia 14 e dia 18 de janeiro. E o resultado ficou dessa forma aí que vocês estão vendo agora. Então, assim que eu saí, né, do consultório, eu saí pleno, feliz da vida, porque até então eu tinha dado sumiço, né, nessas minhas orelhas. Tinha ficado do jeito que eu queria. E o que acontece? 7 dias depois, né, uma semana após o procedimento, eu tive uma inflamação na minha orelha, onde os fios chegaram a se romper e a orelha voltou para o lugar. Apenas essa. A outra ficou até que normal. Então, conversei com a profissional, se bem assim, não foi diretamente com ela, né, com a assistente, porque ela não me deu assistência nenhuma. Se ela muito que falou comigo foi uma, foi duas vezes no máximo. Enfim, então, quando completou o período, né, que a gente tem um retorno, nesse retorno minha orelha doía bastante, as duas, e chegando lá, ela amarrou novamente a orelha, não fez nenhum tipo de avaliação, mas, enfim, né, estava inflamada, bastante inflamada, e ela só fez amarrar novamente. Então, uma semana depois, novamente, né, dela já ter colocado ela no lugar de novo, a mesma orelha voltou com sinais, né, da inflamação, os fios se romperam novamente e novamente a orelha voltou para o lugar. Então, assim, conversando com ela, né, ela me passou um anti-inflamatório que era cefalexina, que era para poder tomar até desinflamar. E nisso, tomei por um bom tempo, viu? Teve vezes que eu tive até que ir na UPA inventar histórias, né, em relação para tomar a bezetacil, já para poder acabar com a inflamação. E diante disso, foi remarcado novamente para fazer outro procedimento, enfim. Então, eu cheguei ao ponto de procurar ajuda com a outra profissional, relatei meu problema, tudinho, e eu fui passar por uma avaliação. A avaliação essa, né, que foi com a doutora Gleice Mota, e eu tive que passar por isso aqui, eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. Então, a doutora teve que abrir, né, para tirar todos os fios da automodelação convencional que foi feita, porque os fios estavam todos expostos. Desde janeiro, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia encostar na orelha para limpar, era um sacrifício, porque eu não conseguia nem encostar. Hoje não. Hoje eu não sinto mais nada na orelha graças a ela, porque tirou os fios que me incomodavam. E na realidade, esses fios de nylon que ele coloca, né, na orelha da gente, o nylon cirúrgico, ele não. O corpo não absorve, né? Ele fica ali, vai ficar pro resto da vida. E quem via minha orelha pensava que eu estava cheio de cravo, mas não era cravo, eram as pontas dos nalhos que estavam todas para fora. E nisso eu sofria, doía, não, encostava, não conseguia encostar. Agora imagina a gente, né, que anda nas ruas normal, sente uma mosca ou algo encostar. Quando a gente vai encostar aquele supapo, nossa, é uma dor. Nossa, que dor. Enfim, antes mesmo de chegar a conversar com essa esteticista, né, a doutora Grace, eu andei conversando com um amigo meu, advogado, que ele é um cliente meu, e expus, né, meu sofrimento e tudo mais. Ele disse que eu poderia até reunir provas para poder processar, mas enfim, isso não vem ao caso, que até então não, não é do meu feito fazer umas coisas dessas. Até então, porque eu também não estou aqui para poder apontar o erro, né, do profissional, não estou aqui para divulgar o nome da profissional também, menos ainda difamar a imagem dela. Apenas
relatar para vocês, porque dizem que é um procedimento totalmente invasivo e sem dor, mas é mentira. Você vai sentir bastante dor, né? No meu caso mesmo, eu senti dores durante 6 meses. A doutora Gleice Mota, ela faz um outro tipo de procedimento com a orelha, né? Que é a otoplastia fechada. Inclusive, no dia que eu fui no consultório dela, tinha uma moça lá que estava fazendo o procedimento. Eu vi quando a moça saiu e eu me agradei bem mais do resultado, né, dessa otoplastia fechada do que com a automodelação convencional. Me senti seguro, né, e graças a Deus, né, parou de doer, voltei a dormir novamente. Eles obrigam a gente a usar uma faixa. Nossa, se minha orelha estava inflamada, se eu estava sentindo fortes dores, e mesmo assim eu era obrigado a usar. Então, assim, para mim o erro técnico, né, da profissional foi não avaliar a anatomia da minha orelha. Porque a cartilagem da minha orelha ela é dura, né? Então, eu creio que para quem vai fazer a automodelação convencional, é para aquelas orelhas, embora seja de abano, mas é flexível, é molinha e tal. Mas essa minha não serve para fazer. Por isso que eu sofri, por isso que eu senti fortes dores, por isso que eu me privei, sabe? Na verdade, eu me privei. Eu mesmo fiz minha dieta, eu passei 6 meses sem comer um caranguejo, sem comer uma carne de porco, sem comer um camarão, com medo, né? Que a orelha voltasse pro lugar. A outra, pelo menos. Porque essa aqui só passou uma semana. Então, assim, gente, para vocês que vão fazer o procedimento da automodelação convencional, o que eu recomendo para você? Você abrir o perfil, né, da profissional e você ver os resultados ali, é muito fácil. Por quê? Eu também já passei por isso. Assim que a gente faz o procedimento, eles tiram a foto, tal, bonitinho, posta, porque somos pacientes modelo, então temos que expor nossa cara, colocar a cara no sol, essa é a verdade. E assim, terminou o procedimento, obviamente que vai estar no lugar. Agora procurem saber com aquelas pessoas que estão ali como modelo, 6 meses, 3 meses após o procedimento, para ver se realmente valeu a pena gastar seu dinheiro. Porque assim, embora você seja um paciente modelo, né, o procedimento normal, você vai pagar em torno de R$ 1.600. Você vai ficar perfeito. Suas orelhas, então, vai nem dizer que era de abono um dia. Só que, tipo, meses se passam, as semanas, os dias, né? E vai ter o pós, que é justamente isso. Então, para você que vai fazer a sua automodelação convencional, procure ver com quem fez, né? Meses depois do procedimento para saber se realmente está realizado, se valeu a pena. Porque embora você seja um paciente modelo, você vai pagar metade, né, do custo. Eles dizem que é só do material. Mas, gente, R$ 800, R$ 1.000, vocês pagando. Imagina você tirar R$ 1.000, R$ 800 do seu salário, quem é CLT principalmente, né? Para poder realizar um sonho. E após uma semana, 15 dias, vinha frustração. Porque, ó, não era para estar assim. Você acorda do nada, você olha no espelho e, pô, a orelha voltou. Ou, sei lá, gente. É errado você usar da boa fé. Eu acho que isso foi não negligência, e sim falta de profissionalismo, né? Porque se minha orelha via que a cartilagem era dura, era tão simples dizer assim, olha, eu não vou fazer porque não vai dar certo, do que eu passar uma semana vivendo um sonho, né, de uma orelha perfeita, embora com muitas dores, e depois voltar pro lugar. Então é isso. Se vocês estão pensando em fazer, recomendo que vocês avaliem bem seu profissional, né? Eu posso até recomendar a doutora Gleice Mota. Eu tenho Instagram, eu tenho um contato pessoal dela. Aí vocês vão lá, vocês fazem uma avaliação. Eu creio que, né, para fazer a avaliação ela não vai lhe cobrar nada. E ela é uma ótima pessoa. Desde o dia que ela retirou os fios, ela me dá assistência todos os dias. Ela fala comigo no WhatsApp. Ela me deu, eu não comprei, ela me deu a medicação. Ela se compadeceu realmente com a minha situação, do quanto minha orelha estava inflamada. Ela teve que fazer a drenagem do pus dessa orelha daqui. E vocês viram aí, né, na foto que eu deixei, a situação que ficou minha orelha. E é isso, gente. Ela é um amor de pessoa, né? Então, se quiserem passar para uma avaliação, procurem por ela. Ou caso vocês vá fazer com outro profissional,
Avaliem bem, não o trabalho do profissional, certo? E sim o resultado dos modelos que estão ali. Procurem por eles nas redes sociais que vocês vão encontrar. Procurem ver se realmente valeu a pena fazer a automodelação convencional, porque essa eu não recomendo mais para ninguém. Nem eu mesmo quero fazer. Eu vou fazer a fechada, né, que é a autoplastia fechada com a doutora Gleice Mota, porque, enfim, me senti confiante, né? Diferente da primeira que fez, eu não procurei saber muita coisa, só queria o resultado. E foi disso que eu quebrei a cara. Então, é isso. Pensem bem e boa sorte.